fomentam exclusão, julgamentos, comparações injustas, né, capacitismo, falar, coitado, nossa, ele tem isso, será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir se sobressair? E às vezes a igreja é a única esperança, e a gente pode ser sim aquele que vai acolher, que vai abraçar essa família, e que não, você não vai separar não. Não, seu filho tem potencial, vem aqui, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Cristo, que nós vamos abraçar, que nós vamos acolher com amor. E abrindo parênteses aqui, eu, mais o meu esposo, né, os nossos filhos, a gente ficou um tempo desigrejado, a gente ficou sem ir na igreja, o Benjamin não queria nem pisar na calçada da igreja, a gente chegou a visitar outras igrejas e a gente já chegou a parar o carro na porta da igreja, o Benjamin da crise, falar, não quero, vou embora. Gente, nossa, a gente já passou por muita coisa assim. Aí, o que fez a diferença da gente estar aqui hoje, Deus estar aqui hoje conversando com os irmãos? Foi a forma que a igreja nos abraçou, nos recebeu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pela vida de vocês. Eu lembro muito bem que a Simone estava ali na porta, a primeira vez que a gente entrou aqui na igreja, e ela com aquele sorriso no rosto, aquela alegria, sabe, abraçando a gente. Irmãos, isso faz tanta diferença para uma família. Para todo mundo, né? Quem não gosta de ser abraçado, ser bem recebido? Todos nós, obviamente, mas para aquela família que já está fragilizada, que todo lugar na igreja que vai, o filho não se adapta, é aquela dificuldade, aí chega, a igreja te acolhe, o pastor te abraça, sabe? Os irmãos, não tem aquele julgamento. Irmãos, isso faz muita diferença na vida da gente. Nosso Deus, e nós como igreja, a gente tem que sim fazer isso. Pode passar, por favor. Então, igreja da inclusão, Igreja Batista Graça e Paz é a igreja da inclusão. Pode passar. E agora, eu vou falar um pouco dos irmãos, nós vamos lá na Bíblia agora, na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela fala sobre a neurodiversidade do coração de Deus, sim. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 22 ao versículo 25. Olha o que a palavra de Deus fala sobre as neurodiversidades. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Esse versículo faz eu refletir quando Paulo escreve, né, aos Coríntios, falando sobre nós, cada um de nós somos um indivíduo, seja neuroatípico ou não, mas todos nós somos necessários, todos. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nós somos necessários, seja com as nossas falhas ou não. Mas Deus fala que a gente tem que dar mais honra para aqueles que estão precisando mais. Sabe por quê? Porque todos nós juntos formamos um só corpo de Cristo, uma unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que eles são os diferentes, os neurodivergentes. Sim, nós precisamos dar atenção para eles, porque todos são importantes. Lá em Romanos também fala um pouco sobre as neurodiversidades. Romanos capítulo 12,
somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, todos os nós temos, né, os nossos órgãos, cada órgão tem sua função importante, a gente precisa, mas cada um exerce uma função diferente e é essencial para que nós possamos ser a unidade no corpo de Cristo. E isso faz eu voltar no episódio que eu assisti, não sei se os irmãos todos já assistiram The Chosen, mas tem uma cena lá que me marcou muito, que é uma cena que Jesus ele já tinha escolhido alguns dos seus discípulos para seguir com ele, né? E aí ele foi e falou que ia fazer uma ceia. Aí ele convidou, mas ele convidou as pessoas que estavam à margem da sociedade, as pessoas que ninguém, sabe, as pessoas que eram julgadas, que ninguém queria ir por perto, os pecadores mesmo, as pessoas assim, muito, igual nós, né? Os pecadores. Jesus foi lá e escolheu eles para poder fazer um banquete. Aí fez aquele banquete, assim, aquela mesa maravilhosa, com tudo de bom. Aí eles estavam lá rindo, conversando e tudo. E Jesus fazendo o maior caso deles e tal. Aí chegam os fariseus, né? Aqueles bonzão, né? Os doutores da lei, né? Os sábios, né? Os perfeitos, né? Pastor Machado, não tem pecado nenhum, né? Não conhece muito de lei, sabe muito da Bíblia, né? O Velho Testamento. Chegou lá, bateu na porta lá, estava todo mundo rindo, brincando. Aí eu lembro que Mateus, né? Inclusive, quem não sabe, Mateus, ele é autista na série The Chosen. Para quem não sabe, e sabe por que ele é autista? Porque o autor do The Chosen, ele é pai atípico. A filha do filho, não sei quem tem autismo, depois vocês procuram saber pra vocês. Aí ele, em homenagem ao filho, ele colocou Mateus como um personagem autista. E aí chega o Mateus e abre a porta assim. Aí ele fala, quero falar com o seu mestre, fariseu. Aí, pois não, Jesus sentou, Jesus é muito sábio, né? Oh, maravilhoso demais aprender com ele. Aí ele chegou e falou, nossa, você sabe quem é aquela mulher ali? Não posso nem falar com a minha boca de tão profana que ela é. E aquele ali, cobrador de imposto. E aquele ali, fulano de paz, só foi bom defeito, né? E Jesus, bem, você quer entrar? Você falou, não. O que é isso? Tem pessoas, mestre, que estão estudando há dias como se portar na frente do Senhor para te conhecer. E você prefere cear com esse povo aí, pecador, sujo? Aí Jesus foi e falou assim, os sãos, eles não precisam de médicos. Eu não vim aqui para aqueles que já se consideram bons. Eu vim foi para eles mesmo. Eu vim foi para eles, porque eles é que precisam. Gente, olha que lição. Olha o que Jesus está ensinando para nós. Os sãos não precisam de médico. Agora, trazendo para a nossa realidade, Jesus, ele não faz acepção mesmo de pessoas. Ele ama todos nós igualmente. E todos nós temos a nossa importância, temos um dom. E independente se tem alguma coisa ou não. Então a inclusão, ela não é só um direito, é um mandamento do amor cristão. Então a gente tem que amar, independente se há uma diferença ou não. Pode passar, por favor. Então, desconstruindo barreiras na igreja. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos podem pensar, responder no coração. Para você, irmãos, o que é inclusão de verdade para você? Não precisa responder em voz alta, não. Pode responder no coração. O que é inclusão de verdade para você? O que é a diferença entre estar presente e pertencer? Vocês já viram? Uma coisa é você estar presente, outra coisa é pertencer.
que os irmãos diferentes estão tendo essa sensação de pertencimento no nosso meio? Porque uma coisa é eu vir aqui na igreja, sentar aqui na cadeira, o pessoal me cumprimentar, boa noite, amém, tchau. Ouvir os louvores, cantar. Não, amém, beleza, ouviu a palavra, embora. Mas pertencer. Eu pertenço àquela família. Nas terapias, é uma coisa interessante, uma das terapeutas do bem, terapeuta ocupacional, falou assim para mim, Rosana, o Benjamin, ele tem que se sentir pertencente à sua família. Faça ele se sentir pertencente. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, deixa ele quer ajudar a fazer uma comida, fazer um lanche, deixa ele fazer, mostra para ele a importância dele pegar uma roupinha suja, colocar no cesto de roupa suja, da importância de manter o ambiente limpo, deixa ele fazer as tarefas domésticas, ajudar, por quê? Porque isso dá a sensação de pertencimento. Quando você faz as coisas na sua casa, não é? Você se sente útil, você levanta de manhã, arruma sua cama, dobra o cobertor, guarda, pega sua roupinha, dobra seu pijama. Isso é sensação de pertencer. Você faz parte daquela família, você é útil daquela família. E na igreja? A igreja, o irmão que é diferente, seja uma criança, seja um jovem, um adolescente, um adulto, ele tem que ter essa sensação de pertencimento. Eu pertenço a essa igreja, eu faço parte desse corpo de Cristo. Aqui eu tenho a oportunidade de louvar o Senhor com o dom que Ele me deu. Aqui eu tenho a oportunidade de ministrar, de exercer o amor de Cristo uns com os outros. Então o papel da igreja é esse, como o corpo de Cristo, ser acolhedor e restaurador. Pode passar. Ser igreja é incluir com amor. A verdadeira essência do Evangelho é o amor que acolhe, não o julgamento que exclui. Faz muita diferença, porque às vezes, né, tem crianças, meu filho, por exemplo, ele é agitado, né? Às vezes ele fica, né, bem nervoso, aí fala mais alto. E é tão importante, né, ter esse olhar de julgamento. Olhar com amor, com empatia, porque a gente sempre tem que pensar, e se fosse comigo? E se fosse com meu filho? Como que ia ser? Né? Então, ser igreja é viver com o corpo de Cristo, onde cada membro tem valor e propósito. Cada um de nós temos valor, temos um propósito aqui nessa terra. Ninguém foi feito para só passar aqui nessa vida em vão, não. Cada um de nós tem um propósito, tem um valor, tem um chamado de Deus. E as neurodivergências, elas não nos incomodam no sentido assim, elas nos convidam a exercer o amor sensível, o amor empático, o amor inclusivo. Porque as famílias atípicas precisam de apoio, precisam de pertencimento, não de olhares de julgamento. A igreja que acolhe é a igreja que cura. Ela cura uma família. Lembra do que eu falei? Às vezes aquele casal que fala, nossa, a gente vai na igreja hoje, é a nossa única esperança. Se não der certo, a gente está cada um no seu canto. Então a igreja, ela cura. Ela reflete verdadeiramente o reino de Deus. Então lá em Colossenses 3,14 fala, acima de tudo, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Pode passar. Aqui, irmãos, já terminando, eu gostaria, né, eu extraí alguns posts que eu estava pesquisando, porque graças a Deus já existe movimento, já tem igrejas que estão se movimentando a favor da inclusão. Aqui, né, nessa parte aqui, são duas mulheres falando sobre o desafio da inclusão na igreja. Aqui na igreja metodista já tem lá palestras, congressos, falando sobre pessoas, inclusão para a vida. Olha lá, primeiro congresso nacional de inclusão na igreja. Então já tem se falado sobre isso. Inclusão para a vida, pessoas com deficiência, a hora é essa. Aqui nessa foto aqui, você pode ver, tem um cadeirante, né?
e outros irmãos aqui dessa igreja adventista, dando oportunidade para os irmãos, acessibilidade para os irmãos exercer o seu dom. E aqui também, caminhos eficientes, inclusão na igreja. Então, são algumas postagens, né, que eu vi de outros lugares que estão aplicando essa inclusão, dando oportunidade para os neurodivergentes, gente, porque não é porque pensa diferente que não tem potencial, não, porque tem sim, tem muito potencial. Pode passar? E aqui é o que faz no finalzinho, ó. Inclusão é acolher a criança autista na igreja. Então, que a gente possa abraçar os nossos irmãos amados, nossos atípicos, nossos neurodivergentes, autistas e tantos outros irmãos com amor e carinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que maravilha, viu? Amém. Glória a Deus. Que interessante, a irmã Rosana, observando a palestra da irmã, a irmã disse que nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisa se preocupar com os diferentes para que eles tenham um sentimento de pertencimento, de inclusão na igreja do Senhor. E se eu disser para a irmã que tem adultos que ainda não se sentem, não têm o sentimento de pertencerem à igreja do Senhor Jesus, vamos falar especificamente a família Graça e Paz, ainda não se sentem incluídos. E assim podemos fazer a comparação como um estádio de futebol. Lá tem o juiz que determina o jogo, como vai ser o jogo, as regras do jogo. Tem os dois times que eles vão ver quem vai sair vencedor ali, né? O que vai participar do jogo. Tem aqueles que se assentam no banco, então ali são reservas. Mas ainda pode ser, se alguém que está no jogo acontecer alguma coisa que impossibilite continuar, né? Qualquer coisa, o que está no banco, ele vai entrar no jogo para substituir aquele, até que aquele oficial ele esteja em condições para voltar, não é? Mas tem aqueles que estão na arquibancada. Eles estão no mesmo ambiente, mas não participam do jogo, eles são apenas plateia. E a igreja do Senhor Jesus nós vemos hoje, não só pelos diferentes, mas todos nós necessitamos, toda a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos mover para que possamos proporcionar o sentimento de pertencimento, a inclusão de todas as pessoas. Eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus para a gente terminar, que está em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo, por favor, coloque na tela para que todos vejam. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26